Bom, já estamos aqui com a Cristiane Desconce, jornalista e cientista política. Cristiane, bom dia, bem-vinda. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Mix FM. A Cristiane, jornalista, cientista, vai conversar com a gente aqui, trazer um pouquinho dos motivos aqui para a gente falar sobre política e entender a importância também. E claro, vamos falar um motivo também da Cris ter escrito um livro, a importância desse livro para o eleitor. A gente queria começar falando aqui desse guia prático das eleições de 2024. Por que de um e-book de 72 páginas para facilitar esse entendimento, Cristiane? Bom, começou com uma dor que eu tinha, porque toda vez que eu tinha que fazer alguma participação, eu tinha que fazer uma pesquisa enorme em vários sites, em vários lugares diferentes. Então pensei, por que não reunir todas essas informações em um único material? E aí o e-book foi criado a partir disso, ele é totalmente clicável, então por isso ele é um e-book e também por conta da validade dele, né? Porque ele só vale para as eleições agora, né? De 2024. Então, as 9 cidades da região, todos os candidatos a prefeito e vice, com links clicáveis, tanto para as redes sociais dos candidatos, quanto para o perfil deles no Divulgacand, no TSE. Então, isso faz com que também o e-book seja sempre atualizado, porque a partir do momento que você entra no link, você já vê se, por exemplo, foi impugnada a candidatura, alguma coisa nesse sentido. Também outra vantagem do e-book é que tem uma mini bio de cada candidato. Então, é possível saber se ele já concorreu, se ele está candidato à reeleição, se ele já esteve em outro partido, se ele já foi de outra cidade, que são curiosidades interessantes que ajudam o eleitor a ter informação para tomar decisão, né? Porque uma decisão bem tomada, ela tem que ter base em informação. Então, ele é feito de uma forma imparcial e informativa. Eu acho que é uma excelente ferramenta para quem realmente está interessado em votar de forma consciente. Obrigada, Cris, pela participação. Acho que é sempre importante, a gente gosta muito de debater política aqui no nosso JMix de uma forma clara, concisa, trazendo informação para os nossos ouvintes. A gente até mais cedo falou aqui, a gente teve sorte, nós, Aldinho, não tivemos nenhuma cadeirada, disputa, nenhum barraco. Sim. Porque assim, eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, a gente fala bastante aqui a respeito disso. Acho que para o eleitor, principalmente de São Paulo, dando o exemplo, que tem tido muita baixaria, isso é totalmente improdutivo, além do que não se deve fazer. A gente tem observado que aqui na Baixada a gente tem mantido um certo decoro. Será que muitas vezes, pela ausência também de debates, mais sabatinas do que debates, isso evita também embates? Eu acredito que o debate é importante, é uma ferramenta muito útil, é a hora que o eleitor vê quem é quem, né? E aí a gente tem a qualidade dos candidatos. A gente vem aqui na Baixada, principalmente, num sentido assim de inautenticidade, que é uma questão filosófica aí de um filósofo alemão que trouxe essa questão, que diz que é a falta da abertura ao novo pela preguiça mesmo. Eu uso a palavra preguiça, ele não usou, mas eu coloco porque realmente é isso, né? O eleitor, ele já não tem mais esse ânimo de buscar novidades. Então, se você vê os candidatos aqui da nossa região, são as velhas figuras, né? Em sua maioria. Por exemplo, no Guarujá a gente tem o Farid Madi, em Praia Grande Alberto Mourão, em Itanhaém tem 2 vice-prefeitos, 2 ex-prefeitos, perdão, mais o atual prefeito na mesma candidatura, como se fosse um metaverso eleitoral, né? Eu brinco disso porque desde Forcel, Marco Aurélio e agora o Thiago Cervantes, os 3 são candidatos ao mesmo tempo. Então essas velhas figuras, elas já saem com uma certa vantagem. E aí entraria, o que poderia quebrar isso seria a disrupção. E aí vem o Pablo Marçal como uma pessoa disruptiva. Só que ele está passando os limites do decoro, né, das regras. E aí, a este momento, eu acredito que o eleitor já vai começar a reprovar esse tipo de disrupção. E, infelizmente, a gente volta de novo para essa inautenticidade, para os velhos candidatos. Porque é muito mais fácil o eleitor entrar naquele que ele já conhece. Independente de ser bom ou ruim, ele já conhece, então ele não precisa se esforçar para conhecer o novo. E existe isso, e é isso que favorece também a polarização que a gente vive hoje. Hoje a gente vive na polarização ali no governo federal, Lula, Bolsonaro. Essa polarização, se você puxar para a última eleição presidencial, a gente não conhecia os outros candidatos. Eles não tinham como furar a bolha
Porque hoje nós vivemos nas bolhas das redes sociais, né? Por conta, inclusive, também dos algoritmos que cada vez mais nos entregam mais do que a gente quer ver. Se eu clico e me identifico com um conteúdo, eu vou recebendo ele sempre o mesmo conteúdo. Chega um momento que eu já não acredito que existe outra coisa. Porque no meu mundo, na minha bolha, só aquilo existe. Cris, você como uma cientista política, eu compreendo essa forma que você está falando, né, dessa inautenticidade na política. Você acredita que esses políticos, os nossos candidatos, os nossos políticos, eles são, na verdade, um reflexo da nossa própria população? Com certeza. Porque quando você fala, né, essa situação toda, esse show que está acontecendo hoje, está acontecendo um show na política, a gente vê principalmente pela Prefeitura de São Paulo, mas eu acredito que em diversas outras devam estar acontecendo, porque é um padrão que vem sendo seguido. É de acordo com a nossa própria população que busca esse pão e esse circo? Sim, porque hoje a gente vive nessa era da exposição, né? Da lacração, da rede social, do corte, da coisa que vai causar impacto. Então, as pessoas dão audiência para isso, né? E existe também outra teoria da ciência política e da filosofia que chama democracia de audiência ou democracia de auditório, que é que favorece essas figuras, né? No caso de São Paulo, voltando, tem o Datena e o Pablo Marçal. Os dois são representantes dessa democracia de auditório, vindo da Datena da televisão e o Pablo Marçal das redes sociais, né? Então, essa lacração que a gente vê, né, é aquela coisa de querer mostrar algo diferente para chamar a atenção dentro da bolha, que é muito difícil de furar. Só que estamos perdendo a mão, né? E aí, trazendo para uma discussão até mais filosófica, a questão da inteligência emocional, né, que está faltando. Nessa era hoje de inteligência artificial, por exemplo, o que diferenciaria o humano seria a inteligência emocional. Porque a inteligência artificial vai estar se preparando para fazer todas as tarefas, mas não teria inteligência emocional. Infelizmente, acho que a gente também não está tendo. É complicado. Até sem a gente citar nenhum candidato específico por conta das questões eleitorais, sim, mas para a gente falar de forma ampla em relação ao eleitor. Quando você sentou e escreveu esse e-book, você justamente tentou ajudar o eleitor a ter informações mais fáceis, porque a gente hoje vê que muitas vezes a era da informação rápida ela acaba superando a desinformação, porque às vezes a pessoa vai lá, acredita que aquilo que ela está vendo em algum lugar que alguém mandou é a verdade absoluta, às vezes não procura uma fonte de informação confiável, como um site oficial, ou uma emissora de rádio como a nossa, que tem esse compromisso, entre outras formas confiáveis. Foi justamente isso que você resolveu fazer, compilar essas informações de forma precisa para ajudar a pessoa, olha, o que está ali de fato é objetivo, é confiável. Sim, Rafa, inclusive, né, no final tem os links assim de sites confiáveis onde procurar informações, enfim, né, privilegiando os jornais da nossa região, que enfim são mídias de qualidade e tudo mais. Coloca lá o Facebook da Mix FM Santos. Vamos incluir. E assim, a partir disso, né, a gente vive na era da multi-informação. É um bombardeio de informação que realmente, como você colocou, tá trazendo sim essa desinformação e fomenta muito a tal da fake news, né? Que todo mundo, leitor de título, todo mundo lê um título, acha que já entendeu. Verdade. Não clica na matéria, às vezes é uma matéria antiga, é um assunto fora de contexto que fomenta uma situação diferente. Então, quando a gente compila as informações de uma forma isenta, como a gente diz jornalisticamente falando, né? Sem juízo de valor, ajuda o eleitor a ter uma ideia de quem é o candidato, por onde ele esteve, o que ele fez, e ali o link das redes sociais dele para acompanhar como é que ele está, né, levando essa campanha adiante, quais são as propostas e tudo mais. A gente percebe que os nossos eleitores e o brasileiro em geral não tem a mínima vontade de analisar um plano de governo dos seus candidatos, o mínimo. E aí você faz um trabalho como esse, coloca lá todos esses links. Você acredita que esse seu trabalho ele vai servir mais para mídia, para imprensa, para algum tipo de segmento do que para o próprio eleitor exatamente?
Olha, a ideia era chegar no eleitor, claro, Acredito né? que seria. A gente realmente ajuda também os colegas jornalistas, ajuda estudantes, ajuda os próprios assessores de campanha, porque eles têm um panorama aí geral do concorrente. E falando sobre planos de governo, né? Eu tive acesso a todos os planos de governo, claro, ali no Divulga Cand. E realmente a gente pode ver que alguns têm aquela qualidade meio que assim, olha, preciso entregar no TSE meu plano de governo, então põe esse aí mesmo, né? Então é legal o eleitor também entrar no site do Divulga Cand e ver cada plano de governo, se tiver vontade, interesse, que aí depende já do eleitor, mas entender ali, porque às vezes, né, a gente vê algumas campanhas que copiam e colam alguns planos de governo de outras cidades totalmente fora de contexto, né? Acho que se um candidato a prefeito não se propõe a olhar a cidade, analisar as peculiaridades, as particularidades e os problemas pontuais de cada cidade, talvez ele não mereça o seu voto. Aqui, é aquilo, né? O plano de governo, na verdade, ele tem que ser um compromisso público daquilo que o candidato pretende fazer. Inclusive, é a nossa base para poder fazer as perguntas das entrevistas, para depois a gente ter ali uma prova social para, entre aspas, poder que o eleitor cobre depois esse candidato. Mas, até falando de eleitor, você não acha que a abstenção e a falta de vontade de votar, a gente tem acompanhado as pesquisas e tem visto os números. Muita gente está falando que ou não vai votar, ou vai anular, ou vai votar em branco. É muito alto esse número de pessoas que não manifestam a sua vontade, que não querem mais, que estão desgostosas, digamos assim. A participação social, eu acho que de uma forma geral, se a gente analisar a sociedade independente da eleição, a gente vê pessoas que não participam nem da reunião de condomínio e etc, né? Mas reclamam. Reclama, mas não vai na hora de votar, né? Verdade, então né? essa que é a questão, né? É saber a hora de exercer o seu direito. Não adianta na hora de votar você se omitir e depois fazer queixas e dizer... Claro, eu não estou dizendo que o eleitor é obrigado a votar num candidato que ele não se identifica, não confia, não acha que vai ser um bom prefeito. Mas ele precisa avaliar ali dentro das opções e fazer a parte dele. Então, minimamente, é preciso avaliar. Dizer que não vai votar é muito confortável. E, ao mesmo tempo, é arriscado, né? Tem uma frase que diz, aquele que não vota é governado por aqueles que votam, né? É condenado por isso. Então, vai ser a própria condenação do eleitor e da sociedade de uma forma geral. Então, o mínimo, um esforcinho ali para dar uma olhada, eu acho que é válido e só vai mudar lá na ponta quando a gente, sociedade, começar a se mobilizar de uma forma diferente. Não estou falando de revolta, de protesto, de nada disso. De informação e consciência. Ô Cris, de 5.568 municípios no Brasil, 900 não tem nenhuma participação de vereadoras mulheres. Como é que você analisa rapidamente a questão eleitoral, a questão da participação das mulheres? Bom, eu vejo que essa é uma questão cultural e que vai mudando com o tempo. Hoje existe uma cota, né, que os partidos precisam colocar 30% de mulheres nas suas chapas, que são chapas únicas por conta da reforma eleitoral, não há mais coligação. É mais difícil. E aí a candidatura laranja, ela não é autêntica, né? Aí colocam uma mulher ali justamente para cumprir o papel e não é uma pessoa que tem vontade política, não tem aptidão para política, porque exige uma dedicação, né? Não é qualquer pessoa que quer ser político, tanto homem quanto mulher. Existe muito homem também que não tem interesse nenhum pela vida política. Então, não é a partir de uma cota que isso vai mudar. Acredito que sim, que é uma consciência que vai mudando e que, claro, sim, existem barreiras para as mulheres. Claro que sim, como em outras áreas, né? A gente não vai ser hipócrita aqui e dizer, o tempo vai resolver. Não, a gente sabe que existem barreiras, mas cota é muito para inglês ver. Acho que não é por aí. É fogo. Cris, a gente está com o tempo no final, mas só rapidamente, para quem quiser ter acesso ao seu e-book, quem quiser conversar com você, como é que pode te encontrar? Pode entrar no meu Instagram, @CrisDesconce, Cris com CH.
Lá no primeiro link já pode garantir o seu e-book e ficar bem informado para as eleições. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Obrigado. Sucesso nesse seu novo projeto e esperamos conversar mais vezes. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia. 7h59, vamos